Rio Bonito, Tanguá, Silva Jardim, Saquarema, Araruama, Magé, Guapimirim, Maricá, Itaboraí, sintonizados em 1340 AM. Rádio Jornal Leste Fluminense, a sua rádio, a sua rádio, a sua voz. Muito bem, minha gente, você ligado no programa Flávio Azevedo, Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Hoje, dia 2 de março de 2017, né? Dia Nacional do Turismo, viu? Alô, rapaziada aí de prefeituras e tal. Na nossa região, que sobretudo o turismo é um caminho muito bacana, viu? Para se conseguir trazer recursos, dinheiro, pessoas, movimentar a economia da nossa região. Pensem nisso aí, fica esse recado para todos que estão aí. Aí, beleza, tá aí, né? Já estamos com som aqui, agora tá legal. E hoje nós estamos recebendo aqui no nosso programa, eu falei da Cercinda agora, mas hoje vamos começar a falar. Eu lembrei dessa questão do turismo aqui. Luciano Lúcio, vereador do município de Tanguá, presidente da Câmara de Tanguá. Prazer, meu irmão, receber você aqui. E o Luciano já falou algumas coisas aqui, já falamos de música, falamos sobre outras questões, né? Mas eu queria aproveitar, porque hoje é Dia Nacional do Turismo, Luciano, para falarmos sobre esse setor aqui na nossa região, que assim, eu tenho essa visão. Nós tivemos até recentemente uma reunião na Câmara Municipal, aquela galera lá dos trens. Isso, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse aspecto do turismo, que eu acho que é um caminho bacana. Estou vendo aí os prefeitos, tipo, o que eu vou fazer para movimentar a economia. E assim, o único cara que eu vejo prestando atenção nisso é o meu amigo Taylor aqui, que tem um hotel, né, que tem aqui um restaurante, estou próximo aqui, inclusive, da emissora, vem batalhando aí nessa área, mas muito solitário. E Rio Bonito, Tanguá, Silva Jardim, tem um tremendo potencial. A gente percebe que isso não está sendo muito explorado pelas nossas autoridades, né? Então, Luciano, queria que você falasse um pouquinho como é que você vê essa questão aí do turismo na nossa região, como fonte de renda, fonte de arrecadação, aumentar a economia, aquecer, gerar emprego e tal, essa coisa toda. Até por coincidência, por volta de meio-dia, o Taylor mandou uma mensagem para mim. Olá, mestre, tudo bem? Como estão os fomentos de turismo em Tanguá? Quem está trabalhando nisso? Poderia me indicar quem procura? Abraço, Taylor. Aí a gente conversou um pouco aqui. Por coincidência, na segunda de carnaval, eu estava tocando em Rio Bonito, e a Carmen Mota é a secretária de Turismo e Meio Ambiente, né? E eu estava falando com ela exatamente a possibilidade. A gente tem um circuito da laranja, por exemplo, que funciona muito bem, que muita gente da nossa própria cidade não conhece o potencial desse circuito da laranja. Eu até brinquei que eu não consegui fazer o circuito da laranja, que quando eu fui fazer, todas as vezes as agendas estavam cheias. Vem gente mesmo fazer esse circuito da laranja e a gente tentar sair dessa esfera local para uma esfera regional. Estava falando com a Carmen Mota, inclusive sobre essa questão. Tomascá, por exemplo, pertence a Rio Bonito e a Tanguá. Quando a gente fala da cachoeira de Tomascá, a gente pediu, você só um pouquinho o retorno, Fábio, eu fiquei acostumado com isso. Aí, obrigado, tá bom. Quando a gente fala, por exemplo, de Tomascá, a gente está falando de Rio Bonito e está falando de Tanguá. E a gente precisa, quando se fala de turismo, por ironia, eu fui o primeiro secretário de turismo do município de Tanguá, em 2003. Eu lembro que eu tinha recursos pífios, que normalmente essas pastas têm recursos pequenos, e aí eu vou isentar também os gestores. A gente precisa rever o Pacto Federativo. O que é o Pacto Federativo? A Constituição de 88 diz que os municípios, estados e União são entes federados. Só que cada dia que passa, as nossas responsabilidades enquanto município, elas são maiores e os recursos não acompanham essas responsabilidades. Hoje, principalmente no momento de dificuldade econômica do país, a gente tem um município praticamente com suas receitas que dão conta muito mal de folha de pagamento, saúde e educação. E sobra muito pouco para você fazer os investimentos extras. Eu até fico envergonhado quando eu falo investimentos extras, né? A gente vive de emenda daqui, dali, programa, parceria público-privada, mas na verdade a gente precisa rever esse pacto federativo com uma certa urgência. Então imagina em 2003, quando eu fui secretário de turismo, primeiro
Eu tinha R$1 na Secretaria de Turismo. Se eu não me engano, eu tinha R$90 mil na pasta para o ano todo, e simbolicamente, minto, não, era R$1.000. Eu tinha 89 mil na cultura e R$1.000 para fazer turismo o ano todo. E a gente, na época, procurou uma série de parcerias, a gente trouxe um programa de capacitação para que a gente pudesse mostrar para as pessoas como elas podem ganhar dinheiro com o turismo. Eu lembro que a gente fez um convite, uma expectativa de atender 100, 150 pessoas, foram 13 ou 14 que fizeram o curso, que também deu uma certa uma ducha de água fria. Então, e quando você fala de turismo, você fala de infraestrutura, você precisa trabalhar a infraestrutura do município, você tem que ter essa sabedoria de entender que uma coisa caminha junto com a outra. Né? Você tem que ter segurança, você tem que ter uma gestão de credibilidade para que a população abrace essa causa. E a gente sabe que o mercado é uma alternativa de mercado, é uma alternativa de renda, é uma alternativa de divisas, mas que precisa amadurecer muito na cabeça das pessoas. Pessoas como o Taylor, que você apontou, muito bem apontado, infelizmente ainda são poucas que conseguem visualizar, até porque o Taylor tem hotéis, né, trabalha com esse turismo, se não me engano, é um turismo de aventura, não sei se eu posso chamar de turismo rural também, né, fazenda relicário. E a gente precisa potencializar isso. Então, eu acho que é um trabalho que a gente fez um fórum que foi muito produtivo, um fórum de turismo, fomentado pela Câmara. O Felipe Rocha, que foi secretário em Silva Jardim, já foi secretário em São Gonçalo, me ajudou muito. Na época, o Sávio Neves veio, a gente brincava, o homem do trenzinho do Pão de Açúcar. A gente trouxe um especialista de Friburgo, em hotelaria. A coisa andou e as pessoas se motivaram e daqui a 10, 15 dias ninguém mais falava disso. Então, é preciso criar essa alternativa de manutenção constante dessa ideia, né? De você deixar essa ideia muito clara de que o turismo gera renda, sim. Mas, repito, a gente precisa rever esse pacto federativo. A cada dia que passa, fica mais difícil o município cuidar das políticas públicas, porque é muito bonito. É muito legal, as pessoas criticam, se manifestam, acho muito legal o advento das redes sociais, mas acho que muita gente também precisa se informar antes de algumas críticas. Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande, repito. Eu sempre, e aí eu vou dar como exemplo, eu sempre falo, a gente fala do programa Estratégia de Saúde da Família, fala de SAMU, fala de merenda escolar, todo mundo pensa que esse dinheiro vem integralmente de fora para os municípios, conversa fiada. O município, principalmente os municípios pequenos, tem uma carga monstruosa de responsabilidade com recursos próprios para poder conduzir programas que, na hora da propaganda, saem como programas federais. Eu acho que tinha que ser até diferente, tinha que ser o símbolo do governo federal bem pequenininho e a bandeira dos municípios ali tomando conta de tudo, porque quem segura essa peteca são os municípios. Então fica muito difícil. Quando você começa a expandir um pouco, você começa a ramificar, a gente precisa, sobretudo, de estrutura de convencimento, principalmente da população. Cada população, cada munícipe de cada cidade dessa, precisa entender de verdade e acreditar que o turismo gera renda. Beleza, então tá aí, o Luciano Lúcio fazendo suas colocações. Luciano, tem aqui o Rodolfo Pereira, né? Tá aqui mandando um abraço para você, meu amigo Léo Peclat também. Mandando um abraço aqui, né? A rapaziada que está aí acompanhando o nosso programa aqui via Facebook, né? O Rodolfo Pereira diz assim: estou em Itaboraí, manda um alô para o Luciano, futuro prefeito de Tanguá. A galera fazendo campanha já, Luciano aí. Rapaz, chega da fria na espinha. Abraço para o Rodolfo, grande Rodolfo, muito obrigado. Eu fico muito feliz de saber, sobretudo, que estão ouvindo a rádio, né, cara? Isso é muito importante. Saber do que acontece de fato na sua região, porque os grandes meios de comunicação, né, os famosos, no máximo dão ali alguns segundos quando é uma tragédia, né, normalmente. Né? E a gente precisa estar sempre antenado com esses meios de comunicação, principalmente os que são legítimos. Ao Léo, um grande abraço, e eu digo para você publicamente, Flávio, eu tenho uma vontade muito grande de um dia conseguir levar o Léo para Tanguá, ele fazer um trabalho muito bacana em Rio Bonito, de combate, de conscientização dos malefícios das drogas. Acho que ele tem uma linguagem muito legal, lançou um livro muito legal.
Eu gostaria muito de, num espaço de tempo bem curto, ter o Léo. A gente precisa muito de Itanguá, muito mesmo, né? Acho que a região toda precisa. É um momento de descrédito, as pessoas estão sem esperança, né? Não sei se eu peguei muito pesado quando eu falo que as pessoas estão sem esperança. Eu acho que, na verdade, as pessoas estão cansadas de ter esperança e olham para um lado para o outro e vê pouca coisa de fato acontecendo. Mas, repito, a gente precisa rever conceitos, todo mundo precisa rever conceitos o tempo todo. As famílias precisam rever conceitos. Né? Tem que parar com essa mania de transferir sempre a responsabilidade para quem está num cargo público. Eu tenho as minhas responsabilidades, mas todos nós temos as nossas responsabilidades cidadãs. Então, finalizando aqui, eu gostaria muito mesmo de desenvolver um trabalho de conscientização. Não é só a repressão. Eu acho que a questão das drogas passa, sobretudo, por um trabalho de resgate cultural e cidadão de quem está inserido nesse contexto maléfico. Então vamos a Cerci. Vamos a Cerci. O senhor falou na Câmara Municipal outro dia sobre a questão da Cerci, que presta serviço, como toda empresa que presta serviço de oferecimento de energia elétrica, questionários e tal. E me impressionou a história de que quando a pessoa vai lá reclamar junto à Cerci, a iluminação pública e outras questões, dizem que a culpa é da prefeitura. Aqui em Rio Bonito também acontece algo similar. Aqui a culpa é da prefeitura mesmo, porque a iluminação pública é por conta dela, e aí tem lá uma queda de braço entre eles lá. E aquela velha história, né, Luciano, da briga do Rochedo com o Marisco, quem apanha, da briga do Rochedo com o mar, quem apanha é o Marisco, né? E o Marisco é a população. Quer que falasse um pouquinho sobre essa questão da Cerci? Eu já tive um contato no meu primeiro mandato, se eu não me engano, em 2001, não sei se foi 2001 ou 2002, com uma direção da Cerci. A gente tinha problemas pontuais, a gente conseguiu fazer uma série de parcerias. Na época do governo José Cardoso, era uma outra realidade, era uma outra população, né? A quantidade, você não pode comparar o tamanho da população de 15 anos atrás com o que a gente tem hoje, né? E, recentemente, um morador de Dux me alertou, cidadão que foi eleitor declarado do Luciano Lúcio, me alertou que a gente já sabia dessa escuridão lá, sabia de uma série de problemas, e me alertou que, ao questionar, foi informado, a Cerci teria informado que não estava fazendo serviço porque a prefeitura estava devendo um repasse, né, das taxas e de manutenção da iluminação pública, pelo menos foi o que me chegou. E eu fui fazer a minha função. Eu não gosto muito de oba-oba, quem me conhece sabe, eu gosto de agir com muito equilíbrio. E a informação que eu recebi da prefeitura me impressionou, né, de que a Cerci já estaria devendo cerca de 2 milhões ao município de Itanguá. Ora, se eu devo ao Flávio R$500 e o Flávio me deve 1.000, o Flávio não pode ir na rua dizer, olha, Luciano me deve R$500. Não. Nessa matemática não estava dizendo que quem me deve 500 é o Flávio. E aí, o Luciano, por solidariedade, por um momento de dificuldade do Flávio, pode até pagar os 500 ao Flávio, porque ele está passando um momento difícil. Mas quando o assunto é poder público, isso não pode ser feito assim. Isso não pode. Mesmo que a prefeitura quisesse, ela não pode fazer isso. Se a Cerci tem alguma coisa para receber da prefeitura, e se de fato deve 2 milhões, você abate no débito, é assim que funciona. Então, para não ser leviano, eu fiz uma proposição na última sessão, pedindo essa resposta oficial da prefeitura, para ver se é verdade, né? Eu posso estar falando algo aqui, e a informação que me foi passada nos bastidores ser inverídica. Então, com a resposta na mão, se for verdade, eu irei convocar, enquanto presidente da Câmara Municipal, então, uma audiência pública, que pode ser quem é de Rio Bonito, de Cachoeiras, de Itaboraí, todo mundo que quiser participar da audiência pública, que é uma audiência pública que, na verdade, serve como uma cariação, porque você vai ter lá os representantes da Cerci, você tem que ter os representantes da prefeitura, você vai chamar para essa audiência pública para a gente descobrir de fato o que está acontecendo. Não pode essa irresponsabilidade que hoje quem está pagando o pato, como você disse, é o Marisco, nessa briga, que é a população. E a gente precisa saber, de fato, a realidade.
porque a gente já tem um problema grave, a gente tem feito das tripas coração para manter a iluminação pública funcionando. Os vereadores estão... Eu brinco com os vereadores que entraram agora, a nossa Câmara teve 10 vereadores de primeiro mandato. Então, se a outra era uma Câmara atuante, os vereadores têm uma faca no dente. Porque o primeiro mandato é natural, você quer resolver tudo, você quer... Aí está todo mundo muito presente, está todo mundo muito responsável. Então, pequenos detalhes... Tem sido até interessante, eu vejo lá vereador chateado e brigando porque uma situação de serviço público não foi atendida imediatamente. Eu cansei de ver vereador reclamando quando o seu umbigo não tinha sido satisfeito, né? Precisava de uma pomadinha para o próprio umbigo e a pomadinha não estava sendo entregue. Então, hoje a gente percebe essa diferença, essa dinâmica de trabalho muito importante. Então, especificamente sobre a CERCI, eu aguardo essa resposta oficial com provas, né? Quando a gente faz um documento pela Câmara que é aprovado pelo plenário, é um documento oficial, é um requerimento de informações. Eu quero as provas e desse débito, e aí sim a gente vai chamar a audiência pública para saber também por que está devendo, por que não pagou, esse repasse, que repasse é esse que a Prefeitura tem que passar. Em relação aos outros municípios, eu não posso estar aqui falando, porque eu não sei, mas no meu município o que ocorre é isso. Bem, dito isso, né, eu gostaria de acrescentar aqui para os amigos que estão acompanhando o nosso programa que eu já participei de as 2 ou 3 audiências públicas cobrindo o assunto na Câmara Municipal de Rio Bonito, né, e acaba que o assunto se estende além daquilo que está pautado, né, porque a prestação de serviço ela geralmente deixa a desejar nessas empresas, tanto na parte de iluminação pública, quanto quando tem um pico de energia numa época de trovoada, essa coisa toda que tem localidades, já vi localidades em Rio Bonito, 72 horas sem energia elétrica, porque não, o carro de conserto, ele vem de São Gonçalo, aí passa por Itaboraí, passa por Tanguá, até chegar em Rio Bonito. E aí é uma coisa que impacta direto na renda das pessoas, porque tem aquela dona de casa do interior, Luciano, você conhece bem isso, que vende sacolé, vende um sorvete, vende picolé, aquilo ali interfere diretamente na renda da pessoa. O cara tira ali 300, 400 reais por mês, e aí acaba a energia, fica 72 horas sem luz, derrete aquela desgraça toda, perde o material, não vende, e é um prejuízo no final do mês, né? E as empresas de eletrificação, né, não têm essa noção. Bom, do fornecimento de energia, eu queria passar para um outro ponto, que eu queria aqui uma opinião do senhor. SEDAI, né? Está sendo federalizada para posteriormente, certamente, ser privatizada. Qual a opinião do senhor sobre isso? Como é que o senhor vê essa questão da SEDAI? Né? Tanguá, sobretudo, a gente está sempre recebendo reclamação aqui dessa questão do abastecimento de água, né, e tal. Aquela coisa dos caminhões-pipa, que sempre também tem uma reclamação e tal. E antes da gente continuar, o ex-vereador Marquinho Luanda manda aqui um abraço para o senhor via Facebook aqui. Flávio, manda um abraço ao amigo Luciano, aqui pela nossa fanpage aqui. Abraço devolvido, Marquinho, uma pessoa extraordinária, tenho muito respeito por Marquinho, uma pessoa que sempre teve um relacionamento respeitoso e te desejo toda a sorte do mundo, meu irmão. Pessoa do bem. SEDAI, vamos lá. Flávio, polêmica, né, total, eu vou ser muito sincero, eu sou contrário pela forma que foi feito, a desculpa esfarrapada pela incompetência alheia. A gente sabe da precariedade, muita dificuldade que a gente tem no abastecimento da água, mas sabemos também a falta de hidrômetros. Por exemplo, na minha rua tem uma casa ou duas que tem hidrômetro. Então existe uma situação que muita gente hoje que recebe esta água da SEDAI, essa privatização, por exemplo, isso é privatização, não vamos mudar o nome, não é. E me preocupa muito que tipo de privatização é essa que vai ocorrer. Muita gente que hoje comemora, e eu conheço muita gente que comemora, talvez não saiba das armadilhas por trás dessa questão. Eu digo para você assim, com muita propriedade, de que eu conheço municípios que essa privatização, né, essa municipalização, vamos dar assim, né, quando você cria empresa própria de água, a coisa deu certo, o que não deixa de ser custoso para o munícipe, e em lugares que não deu certo.
E o que é pior é o caso da SEDAI, é quem está por trás da SEDAI. É um jogo de cartas marcadas, é só a questão da necessidade do Estado do Rio de Janeiro, repito, uma necessidade aonde isso, você dizer que vai resolver o problema com a questão da SEDAI é uma mentira, uma lorota, uma desculpa esfarrapada. E aí a gente fica com as teorias da conspiração. Muitas empreiteiras estão interessadas, né? Entre elas a Odebrecht, isso é fato, que perdeu muito por conta de tudo isso e precisa de novas alternativas. E na época que o governador Sérgio Cabral ainda estava no poder, dizia-se inclusive que a Delta ia comprar também. Bem lembrado, em 2011, bem lembrado. Em 2011, quando o prefeito Mandiocão assinou o convênio, né, entre o contrato entre prefeitura e governo do estado, a informação de bastidor é que a Delta, e dizem as más línguas que a Delta é do Sérgio Cabral, né? Tem gente que diz, faz essa afirmação, seria quem iria comprar a SEDAI à época. Né? Então existe aí um grupo muito poderoso, e aí vamos à questão política. Eu disse antes aqui do Pacto Federativo. Mais uma vez eu volto nele, né? Município, Estado, União. A Constituição diz que são entes federados. Eu já falei aqui uma vez eu vi uma repórter, uma jornalista falando um monte de besteira na CBN, querendo comparar o municipalismo da Suécia com o do Brasil. Ora, o município no Brasil tem uma responsabilidade totalmente diferente das cidades suecas. Né? Então, pelo amor de Deus, né? Vamos esquecer a questão da corrupção e vamos falar de fato das responsabilidades de cada ente. Então o Pacto Federativo hoje ele é cruel, a gente está sempre dependendo muito do governo federal e do governo estadual. E aí eu me pergunto, será que aqueles municípios que quiserem romper com a SEDAI lá na frente, eles não vão ser ameaçados e coagidos pelo governo do estado? Não sei. E até onde um prefeito pode resistir a uma coação? Até onde ele vai resistir se isso de fato ocorrer? Repito, tudo isso é teoria da conspiração, mas a gente não pode ignorar. Eu vivo na política, eu vejo o meandro da política, muita coisa legal acontece, mas muita coisa horrível ocorre. Então me preocupa demais. Eu inclusive falei com os vereadores, se preparem, porque em breve nós vamos ter que tomar uma série de decisões, não tenho dúvida, porque qualquer modificação vai passar pelo poder legislativo. A SEDAI, que foi criada lá na época da fusão em 74, se não me engano, não sei se ela é de 74, mas a fusão é de 74. Então você ficou como se todo mundo fosse obrigado a ter a SEDAI. Né? E, inclusive tem muito prefeito que até hoje acha que é obrigado a ter parceria com a SEDAI, ser conveniado com a SEDAI. Então, repito, a gente tem que ter muito cuidado. Eu fui totalmente contra, fiquei muito feliz que as pessoas ligadas a mim, os que me representam hoje na Alerj, também foram contrários. Respeito a opinião de quem foi favorável, eu não estou aqui eu não gosto de fazer essa política de varejo, repito, eu acho que, assim como eu já tomei decisões que muitas das vezes foram impopulares, por achar que eu deveria tomar. Então não estou aqui para criticar quem foi a favor. Eu, particularmente, acho que foi contra, acho que foi tapar o sol com a peneira. Eu acho que tem tanta coisa aí, nós temos aí essas concessões absurdas, né, esses incentivos milionários. Eu vi recentemente um da Oi aí, que não sei se você tomou conhecimento, aquele absurdo do torneio de tênis pago, onde a Oi teve 8 milhões de isenção de impostos. Se fala em 120 bilhões no total, coisas astronômicas. Né? Vão querer me convencer, empurrar goela abaixo, que o problema do Rio de Janeiro vai ser resolvido com a venda, a privatização, terceirização, federalização, sei lá o nome que queiram dar para isso, essa covardia que foi feita. Para mim, eu achei um absurdo, jamais votaria a favor, e essa é a minha opinião. Em breve, municípios como o nosso vão ter um problemão, uma bomba relógio aí no colo. Para quem não sabe, né, o município de Rio Bonito, por exemplo, não vai ter um problemão no colo, vai ter uma solução no colo, porque o contrato assinado em 2011 pelo então prefeito Mandiocão e governo do estado diz que, em caso de privatização, cancela-se o contrato e volta a Rio Bonito a ser dono
exclusivamente da sua água, podendo negociar essa água com água de Utonaíba, água de Niterói, municipalizar a água, ou negociar com a própria SEDAI, ou com a empresa que virá, né, e tal. O que me preocupa são municípios que a gente sabe que é escasso em água, como Tanguá, e aí você realmente apresenta. Para Rio Bonito, não. Para Rio Bonito, sinceramente, eu vejo que é até uma questão até muito positiva para Rio Bonito. Tomara que privatizem, que não olhar Rio Bonitense, mas outros municípios que não têm o manancial hídrico que Rio Bonito, Silvio Jardim, Casimiro de Abreu tem, realmente é muito preocupante o que pode acontecer, valores que serão pagos, né? Eu quero mandar um abraço aqui para Kátia Quintanilha, acompanhando aqui a nossa programação, meu primo Railel Azevedo, em São Paulo, acompanhando a gente, e lembrando aqui, diz ele que Luciano também é baixista, e ele também toca contrabaixo, meu primo. Rapaz, eu dou uma arranhada violenta, eu faço mais careta do que toco. O meu amigo Filipinho, Felipe Carvalho, aqui acompanhando a gente também. Vai trabalhar, Felipe. Luciano, manda um salve aí, diz ele, sou seu fã. É que eu estou devendo um cachê a ele do Carnaval do Guapa, eu paguei de isso é uma maneira de cobrar discretamente, né? Para deixar que você vai receber um show de guava, segura aí. E, já que nós estamos falando em questões aí do Estado, vereador, o Rodolfo Pereira fala que o DPO da posse vai sair mesmo, né? Pergunta aqui o Rodolfo Pereira, né? E o Felipe fala aqui, me paga, rapaz. Vamos lá. A questão do DPO não depende só, isso é importante que fique claro, né? Não depende só de Câmara e de Prefeitura. Hoje, eu quero ser justo aqui, vários dos comandantes que passaram pelo 35º foram comandantes muito atuantes e presentes nas causas municipalistas. Eu não posso reclamar nada do França, não posso reclamar do Henrique, não posso... Enfim, até esqueci o anterior ao Henrique, também foi uma pessoa muito presente. Salema. Não, depois do Salema também, mas teve um logo depois que foi muito presente. Mas o Coronel Carmo, o Tenente Coronel Carmo, tem sido uma pessoa, assim, ele é muito mais presente institucionalmente, as relações institucionais. Eu, por exemplo, recebo o zap das atuações da polícia quase que diariamente. Hoje mesmo o comandante da 2ª Companhia ligou para ele, quer se encontrar para fazer o levantamento do que foi o trabalho de segurança em Tanguá no Carnaval, apontar o sucesso e algumas falhas. Ele até disse, muita gente que veio de Itaborei, pelo fato de Itaborei não ter tido Carnaval, né, implicou em alguns casos isolados, nada que afetasse a folia em si, mas enfim, a gente percebe nitidamente essa preocupação. Tive com o Coronel Carmo e falei para ele, na época do Coronel César Tanner, que é um grande especialista em segurança, mas eu tive uma divergência com o Coronel Tanner, que ele queria fechar na época, ele fechou o DPO do Riachão e queria fechar o de Dux, dizendo que era muito mais eficiente a questão da rádio-patrulha. É eficiente para a polícia, eu concordo. Que quando você tem um DPO, você tem um destacamento de polícia ostensiva, você tem sempre um policial que fica ali fixo. Então, teoricamente, você tem um policial a menos. E a rádio-patrulha não, está todo mundo dentro do carro da polícia. Eu entendo em época de dificuldade de efetivo. Mas vendo como munícipe, vendo como vereador, eu não concordo. Porque a presença física do DPO, ela intimida, ela inibe. Né? Um delinquente ou o marginal, ele quando ele sabe que tem um ponto, né? Seja o DPO, seja uma delegacia, ele não sabe se ali dentro de fato tem um policial, tem 10, ou se esses policiais que saíram, qual momento eles vão chegar, e quantos vão chegar, que horas a supervisão vai passar. Então eu acho assim, fundamental que haja o destacamento em pontos estratégicos, como o de Dux foi mantido. Na época a gente fez uma reunião muito boa lá, com a Azanol, uma associação de moradores, quase 300 pessoas participaram, e o César Tanner também, mesmo discordando enquanto especialista internacional de segurança, ele ouviu a voz da população e manteve o DPO de Dux, mas o de Riachão foi fechado. O que causou um dano muito grande, porque, dando um exemplo de Dux, se você fecha o DPO de Dux, você cria um problema grande para Tanguá como um todo, porque o policial de Tanguá tem que ir para lá. Por mais que a Rádio Patrulha faça o serviço, a Rádio Patrulha, ela é do 35º, ela não é a Rádio Patrulha do município de Tanguá. A conta não vai fechar nunca para quem mora em Tanguá. Então, o que a gente fez? Uma proposição, a ideia foi, inclusive, naquele primeiro momento, foi do vereador Luiz Carlos Torres Padilha, o Playboy,
Porque todo mundo estava reclamando. O vereador Porca, o vereador Juliano, o vereador Wagner, o vereador Derlan, principalmente o da área rural, já existia uma reclamação anterior, e a gente resolveu fazer uma proposição sob conhecimento do comandante Carmo, pedindo que esse DPO seja novamente instalado lá. O que a gente precisa da polícia de primeiro momento é que ela garanta a guarnição, o efetivo policial e a viatura. E aí o segundo momento é com a gente. Aí sim, nós vamos pedir, inclusive já existe até pessoas da própria localidade que já cederam espaço para fazer. E a gente faria em tempo recorde, a prefeitura faria, esse não é o problema. O que precisa nesse momento é que a polícia consiga ser efetivo, né? O Peixotinho, por exemplo, é policial, vereador agora, comendador Peixoto, né? Eu brinco com ele, que ele é comendador, e é. Quem recebe medalha Tiradentes, recebe essa comenda, e a gente chama de comendador. Também é uma pessoa muito, está presente na nossa comissão de segurança, vereador Peixoto, que também conhece muito dessa particularidade. Então a gente hoje, Rodolfo, a gente está fazendo a nossa parte, né? A gente fez um documento muito forte, o prefeito esteve presente com o comandante e a do comandante a boa vontade. Vamos ver se essa conta vai fechar no final, porque existe uma hierarquia, né? E o comandante também, para tomar essa decisão não depende exclusivamente dele. A gente está na torcida para que tudo dê certo. Beleza, recebendo hoje aqui no nosso programa o vereador Luciano Lúcio, né? Quem nós, mais uma vez, agradecemos aqui o papo aqui conosco, né? Vereador, eu queria que o senhor fizesse uma análise também, já que nós estamos aqui falando sobre decisões e iniciativas aí federais, estaduais, então eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre ensino médio, as mudanças do ensino médio. O Cláudio Corrêa, que daqui a pouco vai estar tocando aqui o programa Fala Geral, né? Esse dia eu ouvi ele aqui, Cláudio Corrêa, professor, conhece um pouco da área. E o Luciano Lúcio, para quem não sabe, além de músico e vereador do município de Tanguá, também é professor de história, leciona já há bastante tempo, em algumas redes, né? Eu quero a opinião do vereador Luciano Lúcio sobre essas mudanças no ensino médio. Mas antes de entrar nesse tema, eu queria abrir espaço para o senhor falar aqui sobre uma questão que tem, inclusive, sendo discutida aqui na rádio, em algumas outras programações, que é a questão do aumento de salário para prefeito, para vereadores, que aconteceu em 2016, vereador, e algumas pessoas até aventando a possibilidade de que tenha havido manipulação ali de atas, de documentos e tal. Conhecendo a sua índole, acho que isso é difícil de ter acontecido, né? Então, muita gente estava esperando que isso acontecesse numa época do ano, mas parece que aconteceu em outro momento, né, e tal. Algumas pessoas tinham expectativas políticas em relação ao assunto que não aconteceram, né, e tal. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Eu tenho visto as críticas sobre esse tema e acho que a população de Tanguá que está nos ouvindo gostaria de ouvir o senhor sobre isso. Eu queria abrir espaço para o senhor falar sobre essa questão que tem gerado tanta polêmica no município de Tanguá. Claro, tranquilamente. Sobre manipulação de documento, quem me conhece sabe que eu jamais faria manipulação de documento. O que houve foi o seguinte, Flávio, o único município que, naquele período, com todo respeito aos gestores que passaram, o único município que estava com todas as suas contas em dia. Eu digo de peito aberto, falo para você, falei na Rádio Manchete, já dei entrevista para vários jornalistas. Eu ganho, Flávio, hoje, R$ 6.450 líquidos para ser vereador. E eu exerço a minha função de forma, desculpa a falta de modéstia, exemplar. Eu cumpro os meus deveres com total lisura. Algumas câmaras, e também não quero me referir a nenhuma câmara especial, não fez o reajuste, que é de 4 em 4 anos, segundo a lei. É bom que as pessoas saibam, quando se fala em aumento de subsídio ou salário de vereador, ele só pode ser feito de 4 em 4 anos. Ou seja, você faz, se você entra em 2017, você vota esse aumento salarial em 2016, e você só pode votar um novo aumento salarial em 2020. Outra coisa importante de ser dita, e existe um limite legal. O vereador não decide por si só quanto ele quer ganhar. Segundo as mudanças constitucionais, um vereador do município de Tanguá, que a população está entre 30 e 50 mil habitantes, ele pode ganhar até 30% do que ganha um deputado. E foi o que a gente fez. O que aconteceu foi o seguinte, houve uma decisão política dos vereadores
como existia um clima eleitoreiro, e a outra coisa muito importante que se diga, a lei ela é muito perfeita. Essa votação tem que ser feita no máximo até 30 de junho. Por quê? Você só faz essa votação antes de saber o resultado eleitoral, para você não legislar em causa própria. Ou seja, se você apoia um prefeito e ele perde, e o que ganhou é seu adversário político, se você fosse votar o aumento salarial posterior ao resultado da eleição, você poderia, até de propósito, né, algum vereador poderia, de propósito, tentar jogar o salário mínimo possível, como se fosse um aliado, transformar aquilo ali numa aberração. O que a gente fez foi o seguinte, cumprindo a lei, a gente votou no período correto, foi uma sessão no dia 16 de maio e outra no dia 23 de maio, onde a gente votou o subsídio dos vereadores até 30%, e viemos mantendo a lógica dos reajustes anteriores. Sempre 20% para vice-prefeito, sempre 20% para prefeito, subindo 20% para os secretários, que inclusive os secretários são os únicos que têm uma cláusula de reajuste, que a gente acabou votando um salário menor. O secretário hoje de Tanguá, ele ganha um pouco menos do que ganhava em dezembro de 2016. O que aconteceu? Existe um clima eleitoral e eleitoreiro. Existia uma pré-campanha e houve uma decisão coletiva dos vereadores de que a gente não faria um debate explícito sobre aquela causa que era uma causa legítima e legal. Então nós votamos da forma que a gente queria votar. Botou o assunto em pauta, foi aberto para a votação no momento que a gente achou que deveria, e os vereadores não se pronunciaram porque não quiseram. Nenhum vereador foi enganado, nenhum vereador, todos sabiam que a gente ia votar dessa forma. É uma estratégia de ação? Mas respeitando os preceitos legais. Ninguém cometeu ilegalidade nenhuma. A gente votou, publicou em diário oficial, divulgou o jornal, tudo dentro da lei, no período da lei. A discussão plenária, como se deu a sessão, se houve o debate, se ele foi votado 10 minutos antes do expediente, que normalmente se votaria, se a segunda votação teve um intervalo de uma sessão maior. Isso tudo é uma decisão plenária. A lei orgânica, o regimento, diz que quem é gestor, quem é presidente de Câmara, sabe o que eu estou falando. Então, o que houve foi o seguinte, existia uma estratégia de um grupo político, de algumas pessoas que foram candidatas a vereadores, a utilizar isso contra os vereadores da casa. Então houve uma estratégia política de enfraquecer a estratégia do adversário. Simples. Porque como a cidade ela começava a ressurgir das cinzas, como a gente, num período de muita dificuldade, saía do momento de demissão de vários funcionários, mas que já tinham sido recontratados a partir de fevereiro de 2016, a gente manda embora em novembro e recontrata em fevereiro e março. Então a cidade começa a respirar de novo, a saúde sendo uma referência regional, com todas as dificuldades, pagando todos os salários em dia, todos os servidores em dia. Então o que a gente fez foi uma estratégia eleitoral, simples. O que me causa espanto é alguns vereadores não assumirem a sua participação numa estratégia. E é uma estratégia, eu falo abertamente, uma estratégia de ação, dentro da legalidade sempre. Eu não cometo ato ilegal. Quem me conhece sabe, pode questionar a minha postura, pode questionar qualquer atuação do vereador Luciano Lúcio, pode discordar do mandato do vereador. Agora eu pode discordar até do ato legal, né? Pode discordar do ato, é claro. Você pode até discordar, mas não podia ter sido. É legal, mas eu não concordo com isso. Ótimo. Agora, falar de ilegalidade, de manipulação de documento, de falsificação, o Luciano Lúcio não faz isso. Tanto que eu me orgulho muito do concurso público que a gente fez, da gestão que a gente vem fazendo com toda a dificuldade, e não é fácil. Eu passei 2 anos sem um único inquérito. Foram mais de 320 denúncias no Ministério Público. E nenhum inquérito aberto contra mim. Porque muita gente se alimenta da politicagem. Eu não gosto de politicagem. Eu lamento muito o cenário político do nosso país. E eu sinto muita tristeza quando o Rodolfo brincou ali do prefeito, que eu falei que da Frim da Espinha, porque cada dia é mais difícil, sabe, Rodolfo? A gente... e eu não tenho o menor constrangimento de falar, Flávio. Eu hoje tomo 4 remédios, Flávio. 4. Eu durmo com tarja preta, porque senão eu acordo 6 vezes na noite. Porque o nível de estresse
tanta coisa que você tem que gerir, tanta responsabilidade, o cuidado que tem que ter, e aí você roda a cidade e você vê aquela carência cidadã de muita gente, você vê a precariedade do cidadão, você liga a televisão, vê o desrespeito constitucional, isso machuca. A minha formação era uma formação diferente. Eu não sou melhor do que ninguém, mas normalmente quem faz ciências humanas, o nome já diz, a gente tem uma preocupação social muito grande. E a gente vive num contraste. E eu estou em sala de aula. Eu brinco com os meus alunos que eu estou dos dois lados do balcão. Eu estou ali falando uma coisa e muitas das vezes vivendo e testemunhando coisas que não deveriam ocorrer. Então, repito, é um assunto que tomou uma dimensão desnecessária. Isso só tomou porque outras coisas jamais vão poder falar do vereador Luciano Lúcio. Não sou Madre Teresa de Calcutá, mas mantenho a lisura, a ética, a moral. E repito, sabe, Flávio, eu vou tomar várias decisões na minha vida e todos aqueles que quiserem acompanhar o Luciano Lúcio vai ter que ser naquele caminho ali. E eu acho que, para mim, esse assunto é mais do que encerrado. Quero dizer que está tudo na legalidade. Respeito as pessoas que questionaram o ato legal, como você disse. Foi uma estratégia, mas chega um momento que você é tão bombardeado que você tem que ter uma ferramenta de reação. Você tem que se defender. Tinha que se defender e foi uma estratégia. Repito, o que eu lamento, e foi uma estratégia que foi decidida por todos. Foram 2 sessões, 13 vereadores na casa. Então eu lamento muito quando algumas pessoas dizem que não sabiam. Todos sabiam, foi uma estratégia decidida coletivamente, até porque qual o poder que eu teria de fazer isso, Flávio? Eu tenho documentos assinados das atas, das sessões, dos pontos, tudo dentro da legalidade. A única coisa é que não houve debate. Não houve a sequência cronológica que alguns adversários esperavam e não houve debate por opção dos vereadores. Não resolveram não debater aquela matéria. Toda feita na legalidade, reitero. E assim, eu quero finalizar esse assunto, lembrando para os amigos que salários, independente que ele seja R$1.000 ou um salário mínimo, quem recebe sempre quer um reajuste, né? Eu sempre digo isso. É muito fácil a gente falar em não aumentar salário quando é o outro que está ganhando. E é de 4 em 4 anos, Flávio. A outra coisa que me incomodou é que algumas pessoas, e aí eu vou até fazer um registro aqui, algumas pessoas que são adversários foram até corretos. Algumas pessoas que foram adversários não mentiram. Usaram inclusive o microfone da rádio e falaram os valores corretos. Falaram que o reajuste é de 4 em 4 anos. Até aí tudo bem, mas algumas pessoas manipularam a verdade, como se os vereadores estivessem fazendo aumento salarial escondido, fora da normalidade, igual a gente vê em vários municípios. Por que não houve nenhuma manifestação popular em Tanguá? Porque não houve ilegalidade, não houve imoralidade nenhuma, Flávio. A gente fez o que tinha que ser feito. O salário, eu ganhava 5.000 e alguma coisa líquido, fui para 6.400, que daqui, ano que vem, continua sendo 6.400, que em 2019 vai continuar sendo 6.400, e que em 2020 vai continuar sendo 6.400. E repito, independente do salário mínimo subir para 3.000. Não importa, não importa. Assim, não pode. A lei diz que é de 4 em 4 anos. Eu não posso mais mexer nisso aí. E outra coisa, não temos 13º, não existe 14º, não existe verba de gabinete, não existe verba para estadia, nem para cursos, como tem muito vereador, né? Muita gente aí que utiliza a verba pública para passear com a família. Nós não temos isso lá. Tudo isso na Câmara de Tanguá não existe. Então é importante que as pessoas saibam disso. Porque muita gente acha que o vereador tem verba de gabinete, o vereador tem auxílio paletó, o vereador tem 13º. Na Câmara de Tanguá não existe isso. Então, repito, não quero aqui estar de jeito nenhum fazendo referência a outras câmaras, eu estou falando de Tanguá. Mas é importante que as pessoas saibam da verdade. E repito, Flávio, eu exerço a minha função de forma exemplar. E digo mais, eu não tenho uma única falta. Quem me conhece sabe. Eu já fui doente, eu já fui mancando, eu já fui sem enxergar, eu já fui sem voz, e eu produzo e produzo muito. Agora, eu não sou homem de firula. Tem gente que gosta de firula, que gosta de fazer a politicagem, gosta de fazer a encenação. Não é o meu perfil, nunca foi. Eu sou uma pessoa que eu gosto de agir, atuar, e sou muito responsável com a cidadania. Luciano, já partindo desse ponto aí para a questão dessa reforma de ensino médio, agora voltando à nossa pauta aqui, você vê como professor essa reforma do ensino médio aí, que tem muita gente que não está, inclusive, entendendo como é que funciona isso, né?
Flávio, é algo ainda muito complexo. Eu não vou me aprofundar no assunto. Eu acho que a gente tem que esperar. Eu confesso para você que eu não tenho opinião formada ainda. É muito difícil. Eu posso ser uma das vítimas. Que tipo de escolha é essa que o aluno vai poder fazer? Será que o aluno, o alcance dessa escolha, será que ele vai optar por as ciências humanas, né? É uma forma realmente obscura de se tirar do circuito matérias fundamentais como filosofia e sociologia, porque se botou na cabeça da população que isso é besteira. Não, é matemática, é português, não. A gente precisa fomentar a cidadania, falar de ética, falar de moral. Ao mesmo tempo, eu estou na sala de aula e não vou ser hipócrita. A gente tem hoje uma gama de alunos que eles terminam o ensino médio sem saber escrever. Uma gama de alunos que não tem a possibilidade de desenvolver determinadas potencialidades por conta do regime. Eu tenho, por exemplo, um exemplo da minha própria época. Eu tenho um amigo Anderson, que era fera em História e Geografia e péssimo em Matemática. Então, o Anderson ele quase foi penalizado, ele quase largou a escola por causa disso. Eu acho um absurdo, tem que se criar uma alternativa. Se o Flávio Azevedo é péssimo em matemática, mas é um gênio em história, o Flávio ele não pode. Ele tem que existir um mecanismo para que o Flávio conclua e vá seguir o caminho dele. Ele precisa preparar de verdade para o mercado de trabalho. Eu quase fui embora. Então nós estamos falando aqui... Na 7ª série eu quase fui embora. Então você está entendendo o que eu estou falando. Chegou no básico que tinha que fazer a tal da PA e PG, equação de segundo grau, que não sei o que, eu queria ir embora. E sempre fui nota 100 em Geografia e História. Agora, existe uma outra questão que a gente não pode ignorar, né? Tudo evolui, né? O telefone, quando surgiu para o telefone de hoje, o carro, né? Quando você vê a sala de aula, ela é medieval, ela é desestimulante, é uma sala de aula de 200 anos atrás. Eu sou professor, eu me esforço ao máximo, me orgulho muito de dizer que a maioria dos meus alunos gosta da minha aula, mas é muito difícil. É muito fácil para mim, que sou professor, mas que também tem um salário de vereador, falar. Agora, e aquele professor que tem que se desdobrar, além de todo o conhecimento e toda a dificuldade, para os salários péssimos, né, os parcelamentos salariais, as indecisões, e ele ainda tem que inventar, porque era uma sala de aula medieval. É a mesma sala de aula. Aquela formação medíocre de carteiras, enfim, a gente precisa rever muita coisa. Não estou falando, e olha, eu quero deixar muito claro, eu também não gosto dessa historinha de que não pode reprovar. Eu só acho que a gente tem que criar ferramentas múltiplas para que você analise verdadeiramente o seu aluno, o potencial de cada cidadão. Eu recebi um exemplo uma vez que foi maravilhoso e perfeito. Imagina um peixe no aquário. Imagina se no meio animal tivesse uma prova e a prova fosse quem subisse melhor uma árvore. O peixe seria o imbecil da história, o incompetente, o incapacitado. Ora, peixe não nasceu para subir árvore, peixe não sabe subir árvore. E muitas das vezes a metodologia de hoje ela é cruel. Eu vejo alunos que são líderes natos, alunos que são ótimos em artes. Às vezes o cara é um ótimo dançarino, um ótimo pintor, mas ele não está naquela realidade. A gente tem que saber, tem que modificar o cenário. Então eu acho que toda tentativa ela é válida. Agora a gente precisa saber o que está por trás da tentativa também. Então eu ainda não tenho essa opinião formada. Eu vejo, e lamento muito, porque eu vejo muita gente fazendo politicagem. É o cara do partido de oposição que simplesmente por não ser, por ter rolado o impeachment, o cara é contra por ser. Então eu acho que é muito complexo. Sou contra o golpe, sou contra tudo que o governo propõe. Isso aí, né? E eu não quero falar agora de golpe, porque eu continuo dizendo. O golpe político ele pode ter existido, mas a brecha constitucional estava ali dando a legalidade. Deixa eu acrescentar aqui uma pergunta que chega do meu amigo Vanderlei Valadares, né? Faltando aí 10 minutinhos para fecharmos a nossa programação aqui. E, aliás, eu quero agradecer que o Vanderlei Valadares, que sempre participa conosco, sempre aqui nos acompanhando. Abraço, Vanderlei. Grande artista também, grande professor. E ele diz o seguinte: amigo Luciano, com quem tive o prazer de trabalhar, gostaria de saber, essa aqui era até uma pergunta que eu ia lhe fazer dentro dessa área, mas já que o Vanderlei está fazendo, vamos lá. Gostaria de saber a sua opinião sobre a adequação da rede estadual de educação, por meio da qual foram extintas turnos em algumas regiões, foram fechadas as unidades escolares. Os pais estão procurando vagas e não encontram, pois as unidades não têm autonomia para resolver a questão conforme era
há algum tempo atrás. E aí eu quero acrescentar essa fala aqui do professor Vanderlei Valadares, que profissionais de educação do Colégio Estadual José Matoso Maia Forte, se não me engano, no mês de outubro ou novembro, fizeram uma manifestação na Praça Fonseca Portela, em Rio Bonito, né, conclamando a sociedade, os pais, a classe política, para esse cenário que estava se avizinhando, e ninguém prestou atenção, inclusive pais, né, muitos alunos estavam lá e tal, preocupados, profissionais, e agora que os pais estão percebendo que não tem vaga para matricular os seus alunos, e aí entenderam o que estava sendo dito naquela época, né? Um pouco de alienação, de desinteresse, do não é comigo, e quando a bomba estoura aí todo mundo fica, é assim. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão desse fechamento de unidades escolares, uma proposta do governo estadual, em nome da crise, em nome da economia e tal. O Rio Bonito está sentindo muito isso, não sei qual é a realidade de Tanguá, mas está acontecendo essas readequações aí em alguns lugares no Rio de Janeiro. Escolas estão sendo fechadas em nome de otimizar trabalho e tal. A gente sabe que quem acaba penalizado é a educação. Primeiro, um abraço para o Vanderlei. Tive o prazer de trabalhar com o Vanderlei no Colégio Barão, uma pessoa extraordinária que me recebeu muito bem. De fato um educador, que tem o professor e o educador, né? Vanderlei é educador. Vanderlei, eu vou voltar lá atrás, né? Aí a famosa irresponsabilidade de gestão, os compromissos escusos assumidos, e a gente vai ver muito mais por aí. Isso é um absurdo. Eu quando soube, fiquei chocado. Algumas unidades conseguiram reverter. Eu não sei em que pé vai ficar a situação do próprio Pezão. Algumas pessoas dizem que ele vai sustentar até o final. Outras em que pé vai ficar o Pezão? Em que pé vai ficar o Pezão? Existe um movimento na LERJ, que eu sei, algumas pessoas que pretendem, existe aí uma conversa aí sim de substituição, existem até nomes muito, muito bem vistos para um governo transitório. Não sei até onde, se tivesse uma eleição indireta de fato, até onde esses nomes seriam de fato colocados ali, e aí eu vou falar assim com muita propriedade, eu falo por minha conta, não por conta dele. O próprio deputado Luiz Paulo Correia da Rocha, existe um movimento de várias pessoas para que ele assumisse, mas o Luiz Paulo não é adepto de determinadas coisas, então eu não sei. O que está acontecendo é que na hora do corte, eu gosto muito de dar um exemplo, eu gosto muito de dar exemplos simplórios, né? Você faz um trato com um traficante, então você consome e está devendo ao traficante, e aí acaba o arroz, o feijão e o iogurte do teu filho. Seu filho vai ter que se virar, parceiro. Corta o iogurte, diminui o feijão, diminui o arroz. O traficante você não pode deixar de acertar. É o que está acontecendo em vários aspectos. Os tratos são absurdos, os tratos são escusos, os tratos são fenomenais e extraordinariamente ilegais, e alguém tem que pagar a conta para fechar. Senão a gente entra no estado de barbárie, de paralisia, do estado fechar as portas. Pior do que está, pode ficar assim. Não é o fundo do poço. Ainda não é o fundo do poço. Então, Vanderlei, é absurdo, mas é resultado disso que a gente vem, de certa forma, batendo palma há muito tempo. Repito, a gente faz vista grossa. A gente, enquanto sociedade, continua criticando, mas na hora de tomar a decisão, na hora do famoso voto, todo mundo continua brincando. Aquilo que eu sempre digo, o ativismo do Facebook não vira voto no dia da eleição. Exatamente, né? Exatamente. Todo mundo critica, todo mundo acha um absurdo, mas aí chega aquela grande liderança, com seus carros, com suas bolsas de recursos, e você resolve um problema de um filho, de um sobrinho, de um primo, né? A la Bertolt Brecht. Enquanto era o filho do empregado, não era comigo. Enquanto era o filho do negro, não era comigo. O filho do operário, não era comigo. Até que chegou em mim. E está chegando em todo mundo. E vai chegar uma hora, ou a sociedade recicla de verdade, ou a tendência é piorar sim. É a gente chegar num estado de completa... de você não ter mais... como se falar de cidadania de verdade. Eu não sei o que eu falo para os meus alunos em sala de aula. É muito difícil. Eu, quando estou dando aula dos alunos, porque na minha época a gente
falava de liberdade, de abertura, você discutia sistema, você tinha um que era liberal, você tinha um que era comunista, você tinha um socialista, a gente tinha aqueles ideais lá de trás de fraternidade, igualdade, liberdade, a gente estudava aquilo. Hoje em dia eu vejo as pessoas não estão nem aí nem mais para a liberdade. As pessoas falam até intervenção militar, as pessoas falam em coisas que para mim há um tempo atrás eu nunca podia imaginar que eu ia ouvir. Decisões à la Trump nos Estados Unidos, que a qualquer momento pode ocorrer no Brasil, porque a gente está num estado de desesperança muito grande, mas, repito, a população criou isso. Por mais que tenha força da publicidade, por mais que tenha força do dinheiro por trás de tudo isso, não tem mais criança. E a gente está no advento das redes sociais, as informações estão aí, não dá para esconder. Existe assim uma esperança, sabe? Eu ouvi uma parada uma vez, o Vanderlei, que num momento até muito difícil da minha vida, onde uma pessoa mandou para mim um texto, eu não lembro o autor do texto, que ele dizia o seguinte, ele deu um exemplo. É como se você tivesse uma lâmpada de 40 no seu quarto, e de repente você tira a lâmpada de 40 e bota uma de 100. Você vai ver um monte de sujeira que você não enxergava com a de 40, aquele camaleão morto atrás do armário, e aí você vai dizer, meu Deus, como as coisas pioraram. Não, é porque tem mais luz. Então eu acho que com tudo isso a democracia é a democracia amadurecida. Tudo isso estava aí há muito tempo. Porque eu ouvi um amigo meu que na época dos generais, que não existia, meu Deus. Não era um camaleão morto, era um jacaré. Era um jacaré morto, só que você tinha que dizer que era um camaleão, senão ficava ruim para você. Então, esse é o lado bom da coisa, está tudo aí. Agora cabe a cada cidadão, do mais simples ao mais luxuoso, pomposo, milionário, rico, materialista, espiritualista, seja lá quem for, cabe a cada um escolher o caminho agora, está aí. A verdade não dá mais para esconder. O sistema é completamente corrompido, o sistema é feito para dar errado. Eu vivo dentro do sistema, eu procuro fazer o melhor possível, mas muita coisa que eu faço ali eu não gostaria que fosse daquele jeito. E as pessoas têm que ter coragem de assumir isso para que a gente possa mudar o sistema. Agora, quando você começa a mudar, e já aconteceu comigo algumas situações impressionantes, de você achar que está fazendo a coisa certa, e as pessoas ao seu redor falam, que isso, rapaz, você está maluco? Porque quando você começa a mexer em determinadas coisas, você desagrada, você tira determinados espaços, e não tem jeito, a gente precisa rever conceitos. Né? Eu brinquei recentemente no Face também, quando os holandeses mandaram do Brasil via Pernambuco por um período curto de tempo. Que pena que eles foram embora. Que pena a gente não ter sido colonizado pelos holandeses. Mas é isso, Vanderlei. O que eu posso dizer é que é um absurdo. Não dá nem para ser mais profundo, porque tudo isso é conversa fiada, é fachada, na mesma linha da SEDAI, na mesma linha quando tentaram fechar um monte de centro cultural, conversa fiada, despesa mínima, mas é melhor mexer no iogurte do que deixar de pagar o traficante. Luciano, 3 horas, obrigado, meu irmão, foi um prazer recebê-lo aqui, e suas palavras finais aí para a gente ir embora, e muito obrigado aqui pela sua participação aqui no nosso programa, e a galera também que está nos acompanhando aí, muito obrigado pelo carinho. Flávio, agradecer, parabenizar, pedir desculpa a gente quando está no período eleitoral, muitas das vezes, por mais que você tenha experiência, eu estou nisso há muito tempo, você muitas das vezes se excede em uma situação ou em outra. Eu gostaria muito de que a gente tivesse na nossa região uma união de forças. Eu gostei muito do que eu vi em Rio Bonito, e eu vou falar assim abertamente. No momento de dificuldade, eu vi algumas pessoas se unindo para resolver um problema pontual. Eu acho que a gente precisa fazer isso o tempo todo. O poder público está aí. Eu vivenciei uma situação também simbólica na rua da minha casa, que talvez ninguém tenha percebido ainda. E eu contratei um cidadão para limpar a frente do meu quintal e a frente de um terreno que eu tenho. O vizinho, na mesma hora, limpou o dele, depois eu vi Mizinho limpando, depois eu vi Vivaldo limpando, depois eu vi na frente de Pernambuco, depois eu vi... Eu achei aquilo tão interessante. Se você for na minha rua, você vai ver todas as frentes das casas limpinhas. Você está falando porque você começou? Não. Talvez, se eu saísse e visse o Adriano fazendo,
eu ia me tocar que a frente da minha casa estava suja. Eu acho que está na hora da gente começar a limpar a frente das nossas casas o tempo todo. Eu acho que o poder público está aí para nos representar, está aí para cumprir as suas funções, mas a gente está abrindo mão de um monte de responsabilidade que é responsabilidade cidadã. Formação do seu filho, a responsabilidade do seu filho. Não adianta estar transferindo para o professor, transferindo para a escola. Tem que estar atento a isso. É um momento de muita dificuldade. Tem que fazer economia sim, tem que abrir mão de um monte de coisa. Os tempos mudaram, né? Então a gente tem que começar por aí, sendo responsável com a gente. E isso vai se expandindo. Vai chegar uma hora, eu já falei isso, vou repetir. Uma vez numa aula de filosofia, um aluno perguntou para mim, professor, o que é ética? E eu tive na hora aquela ideia e falei para ele, ética é fazer a coisa certa quando ninguém está vendo. Nem sempre a gente consegue, a gente é humano, cheio de falha e tal. Mas sabe aquela ação simples de estar lavando o cabelo e fechar a torneira? Não tem ninguém vendo você lavar o seu cabelo. Então, se você deixar a torneira aberta direto, ninguém vai te criticar. Mas você sabe que é uma atitude que se todo mundo evitar, olha o tamanho da economia. Tudo isso é simbólico e é um exercício diário de condicionamento. E aí eu acho que essa consciência cidadã verdadeira vai fazer a diferença na hora da gente escolher o nosso representante. Porque quando a gente é responsável com a gente quer que quem seja eleito seja tão responsável quanto a gente. Eu acho que está faltando isso, a gente olhar para dentro do nosso próprio quintal, né, olhar para o nosso varal. Também recebi uma historinha, para encerrar, muito legal. O cara, parece que não sei se era a mulher que olhava e estava vendo a roupa da vizinha suja, até que o marido viu que o que estava sujo era a janela da casa dele. Então a gente está vendo, mas não está enxergando. O tom de amarelo de poeira da roupa do vizinho era da janela dela. Então está na hora da gente fazer isso. Eu acho que as eleições municipais, eu vi muito avanço nesse sentido, percebi isso. Espero que essa eleição, que vai ser uma eleição muito atípica, todo mundo de saco cheio, ninguém acreditando em nada, mas que vai ter que tomar o processo decisório para si. Então eu espero que as pessoas comecem a se conscientizar desde já. Essa mudança está na mão da gente sim, a democracia está amadurecendo sim, é importante essa tempestade toda, porque depois vem, como diz o amigo meu, Flávio, vem a ambulância, né? Vem a bonança, vem a tranquilidade, e é isso. Agradecer, me colocar à disposição, a Câmara de Vereadores está aí para atender a todos. Repito, são 13 vereadores, todos trabalhando com muito afinco, a gente percebe isso, e eu espero que eles mantenham essa disposição até o final de seus mandatos. E, repito, está todo mundo trabalhando de verdade lá, todo mundo muito interessado em ver as coisas melhorarem. Beleza, vereador Luciano Lúcio, PSDB, conversando conosco aqui nessa tarde de quinta-feira, né? Quero agradecer ao vereador aqui pela presença, pela participação, dizer que a gente vai encerrando por aqui, na sequência o programa Fala Geral, meu amigo Cláudio Corrêa, nosso amigo Mário Lemos, né? E fecho aqui mandando um abraço aos aniversariantes Vitor Ribeiro, grande Vitinho, meu amigo, meu camarada, minha amiga Ediane Albuquerque, assistente social, Bruna Teixeira, Ilana Aló, Juliana Bez, Karen Flores, Emanuele Catinin, abraço aí para Manu, Cláudia Mariane, Edu Damasceno, Jéssica Toche, Jaciele Horta, Fabrício Nascimento, Douglas Gomide, grande abraço, Luciana de Souza, Bruno Siqueira, Ana Paula Andrade, Eliana Cabral e Nerival Amaral, aniversariantes desse dia 2 de março. A gente vai ficando por aqui. E, Luciano, tem um último recadinho aqui. Diga, Luciano. Um agradecimento, Flávio, eu esqueci, a equipe da Secretaria de Saúde de Itanguá. E aí eu agradeço a Tatiana, que é a subsecretária, em nome da Tatiana, a todos. Eu tenho visto um momento de muita dificuldade, todo mundo se desdobrando de verdade, sabe, Flávio? Eu tive, tanto por uma necessidade médica, como uma visita surpresa, e eu conversei com algumas pessoas. Você percebe as pessoas dedicadas, sabe, dando atenção. Então eu acho que, com todas as dificuldades, a gente está no caminho certo. Eu queria deixar esse registro, assim, parabenizar a equipe da saúde do município de Itanguá, que a gente continue nessa linha, nessa levada, e que a gente possa ampliar, com todas as dificuldades, nosso atendimento em saúde. Beleza. Bom, gente, vamos ficando por aqui, agradecendo você. Na sequência, Cláudio Corrêa, aqui com Fala Geral, né? Agradecer a ele aí, pedir desculpas pelo avançado do horário. A gente vai ficando por aqui e volta amanhã
com mais um programa Flávio Azevedo a partir de 1h da tarde. Valeu? Obrigado ao vereador Luciano Lúcio aqui conosco, né? Sessão na Câmara só segunda, Luciano? Segunda-feira, dia 6, voltando aos trabalhos aí do Poder Legislativo Tanguense. Valeu, gente. Abraço grande, tudo de bom, sucesso. Fiquem aí na presença do Papai do Céu. Na sequência, programa Fala Geral. E agora que você encontra o que tem de melhor por um preço menor. Óculos de sol do seu grau, das melhores marcas. Ray-Ban, HP, Victor Hugo, Wilson.